Bom, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Júlia Matos. Você está no canal O Mundo de Alguém. E você que está aqui no Instagram, você está no meu perfil, Júlia Mentalidade. E por que mentalidade? Porque não é a minha mentalidade, mas é a mentalidade de Cristo que eu sempre venho trazendo aqui para as redes sociais. E não só para as redes sociais, claro, para a minha vida, no meu dia a dia, colocando essa mentalidade em prática como conhecimento até que se torne sabedoria. Então, você que está chegando na live agora, já clica no aviãozinho na parte inferior da sua tela do lado direito, já compartilha essa live para, no mínimo, 3 pessoas. Gente, 3 pessoas que você compartilha a live não é nada. 3 pessoas não é nada. Então, compartilha essa live para, no mínimo, 3 pessoas. Isso não vai fazer mal a você. Pelo contrário, vai fazer muito bem a você e muito melhor ainda para quem vai assistir essa live hoje. E você que está aí no YouTube, já clica no botãozinho de se inscrever, já dá um joinha para a gente, já ativa o sinal, o sininho e ajuda a gente a espalhar essa mensagem aí que tem transformado vidas. E cada domingo eu venho trazendo aí um tema diferente e espero que você deguste o tema de hoje. Pega papel, pega caneta já para anotar, porque eu vou falar sobre 2 palavras que são transformadoras e eu vou te falar o que tem te travado, o que realmente tem te travado. Eu quero te direcionar para um lugar aonde o próprio Deus, o desejo do próprio Deus era direcionar o povo desde o início para este lugar. E se você pegar isso hoje, a sua vida vai destravar de uma maneira sobrenatural, não só no campo espiritual, mas no campo físico também. Essa é a ideia. A ideia é você destravar não só no espiritual, mas no físico também. Você está aqui em carne, você está aqui em vida, você está aqui em pessoa. Então, é intenção do próprio Deus que você destrave. O que é esse destravar, Juliano? O que você está falando sobre destravar? O que as pessoas falam sobre destravar? Primeiro, eu não sei o que está travado na sua vida, mas destravar biblicamente perante o Senhor significa assumir a posição aonde Ele sempre quis que você assumisse. Assumir a sua identidade. Assumir a posição que Deus sempre planejou para a sua vida. Deus tem um plano para você. Isso é muito clichê. Muitas pessoas falam sobre Deus tem um plano para você. Acaba se tornando um jargão, um clichê falar sobre Deus tem plano para mim. Mas é uma grande realidade. Mas eu vou te falar hoje quais são os planos que Deus tem para você. Não só para você, mas também para mim, mas também para todo mundo. Deus tem planos melhores para mim e para você. E os planos que Deus tem para mim, os planos que Deus tem para você, são planos de governo. Deus nos estabeleceu para governar sobre essa terra. E eu quero te provar com um texto bíblico, que Deus nos chamou para governar. Por que você não está governando? Governando a sua própria vida. Por que você está travado e não está governando a própria vida? Você já parou para pensar? Você já parou talvez para anotar por que você não tem governado a sua própria vida? Por que talvez você está travado? Por que as coisas talvez não dão certo para você? É isso mesmo, Deus te chamou para governar. E é isso que você precisa entender como identidade. Primeira coisa, antes de Jesus, o povo tinha ideia de Deus. Somente Deus, Deus soberano. E o que ele realmente é, Deus soberano, poderoso, majestoso. Quando Jesus veio mostrar o Pai. Jesus veio trazer a ideia de Pai. Deus é Pai. E Pai quer que nós nos acheguemos a Ele. Então, essa era a ideia de Deus principal. Nos fazer achegar a Ele. Nos achegar a Ele, nos aproximar a Ele. Por quê? Qual era a intenção de Deus? Qual é a intenção de Deus? Primeiramente, a intenção de Deus, ela é relacional, ela é relacionamento. Se Deus quisesse criar criaturas que simplesmente fizesse o que ele mandasse, simplesmente fizesse
tudo que está ali no script, sem ter desejo, sem ter vontade. Se Deus quisesse criar criaturas dessa forma, ele tinha criado, mas não. Ele nos criou conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele, para que a gente vivesse de acordo com a vontade dele, alinhada à nossa vontade. Porque ele colocou no nosso coração, ele colocou no nosso desejo vontades, ele colocou sentimentos. Vocês têm sentimentos, eu tenho sentimento. Foi quem colocou esse sentimento aí foi Deus. Juliano, mesma raiva, a raiva faz parte dos sentimentos que Deus colocou no nosso coração. A raiva faz parte. Pecar já é uma outra coisa. Raiva é uma proteção, é uma forma de proteção. Você sabia quando você está para sofrer um grande impacto no seu corpo, o seu cérebro ele dá uma inchada para proteger? Exatamente isso, é uma proteção. Você sabia que quando você está com febre, é o seu corpo indicando que tem algo inflamado no corpo? É uma proteção, dizendo, ó, é um alerta, dizendo, olha só, você precisa tomar um medicamento. O tempo todinho, Deus está mostrando para a gente, no nosso corpo, que o nosso corpo precisa de proteção. A raiva é uma proteção. Agora, se irá você ter sentimentos maquiavélicos que vai fazer maldade com uma outra pessoa, já é um outro caminho que não é celestial. Você entendeu? Então, Deus colocou, gente, esses sentimentos em nós. Deus não quer que a gente seja igual robô perante a Ele. Não, Deus quer que nós venhamos conversar com Ele. Deus quer que nós venhamos nos expor a Ele. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com você. E eu quero que você destrave na sua vida. Porque é isso que Deus quer. Eu não venho trazer para você o meu querer, a minha mentalidade. Não, eu venho trazer para você hoje a mentalidade de Cristo para um destravar na sua vida espiritual e na sua vida física. Não existe, gente, não existe simplesmente um destravar na vida espiritual e não destravar na vida física. Por quê? Porque se eu agora dividir o seu corpo entre espírito e alma, se eu dividir os dois agora, você nem nessa terra está mais, você está morto. Então não existe essa separação. É claro que existe alma, é claro que existe espírito, e é claro que existe corpo. Nós somos um espírito, possuímos alma, sentimento, a razão, e nós habitamos em um corpo, correto? Porém, se nós separarmos cada um desses itens, cada uma dessas características, nós vamos morrer, correto? Então não existe eu tratar somente da parte espiritual e não tratar da parte física. Não existe isso. Não é isso que Deus quer. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida não é um plano simplesmente para você viver flutuando no mundo espiritual. E olha que eu sou um cara pentecostal, olha que eu gosto do fogo. Mas não é sobre isso. É sobre viver o evangelho de Deus na carne, no dia a dia. É isso que eu quero trazer para você hoje. Eu quero trazer para você um destravar na sua carne, no dia a dia, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu relacionamento, no dia a dia. É isso que nós precisamos colocar o evangelho em prática, o dia a dia. Deus nos chamou para ter intimidade com Ele, porque essa intimidade nos destravaria no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E eu quero trazer um texto base para isso. A gente vai descorrer rapidamente esse texto. Olha só o que aconteceu em Êxodo 5. Deixa eu te contar um cenário que está acontecendo aqui em Êxodo 5. Deixa eu ler primeiro e eu vou te contar o que está acontecendo. Êxodo 19, 5, já anota. Vamos lá, Êxodo 19, 5 diz assim: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as minhas palavras, essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus chamou Moisés e falou assim, ó, fala isso aqui para o povo de Israel, porque eu vou encontrar com eles no pé do monte. Para isso eles precisam se consagrar,
porque o lugar que eu piso é santo, eles precisam se consagrar, eles precisam jejuar e se achegar no dia certo, no horário certo que eu marquei, porque Deus é assim, Deus ele é organizado. Então Deus pediu para Moisés levar o povo no dia certo, no horário certo, ao pé do monte, com a sua vida consagrada, separado para aquele momento. E Deus falou exatamente isso para Moisés. Julian, o que você quer dizer com isso agora? Olha a vontade de Deus. Grava essa palavra. Nós vamos discorrer aqui sobre duas palavras muito fortes que vai direcionar a sua vida. A primeira é ser diligente. Diligente. O que é diligente? Ouvir com atenção, obedecer. Ser diligente. Ouça com atenção e obedeça. A segunda palavrinha é ser resiliente. O que é resiliente? Resiliente é a capacidade de se adaptar às situações. Muito obrigado. A Bianca colocou aqui, ó. Primeiro, diligente. Depois, resiliente. Anotem essas duas palavras. Gente, essas duas palavras são chaves para a nossa vida. Primeira coisa, para você ser sábio, é ser diligente. Seja diligente. Olha só. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, certo? Primeira coisa para você ter sabedoria é você temer ao Senhor. Você teme a quem você escuta. Diligente. Você é diligente. De novo, para você ser sábio, você precisa temer a Deus. Temer a Deus, gente, não é tremer de medo. Deus não quer que você trema de medo dele. Eu vou te falar aqui o que aconteceu com o povo nesse cenário, mas não é a vontade de Deus que você trema de medo. E eu vou te falar por que que você treme de medo. Mas a vontade de Deus é que você se achegue a ele, mas que você se achegue com diligência. Diligência. O tempo todo, gente, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Mas você não presta atenção porque tem algo que te trava. E é isso que nós precisamos tratar nessa manhã, nessa tarde. Algo que te trava, para que você destrave isso. Seja diligente, desbloqueie e voe de uma vez por todas. Ok? Diligência, diligente e resiliente. Resiliente é a capacidade de ressignificar, de se adaptar ao momento, ok? O que você vai se adaptar? Tá acontecendo um turbilhão de coisas na sua volta, na sua vida. Juliana, então eu vou me adaptar ao momento, então eu vou ser parte daquilo que está acontecendo na minha vida e ser passivo. Não é isso que é ser resiliente. Resiliente é a capacidade de você ressignificar aquilo. Está acontecendo um monte de coisa na sua vida, certo? Você está travado, nada dá certo. Ser resiliente é persistir ressignificando aquele momento. Como assim? Se não está dando certo, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho amado, eu sou filho do Pai, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa que eu sou caridoso, eu sou amado, eu sou amigo, eu sou parceiro. Isso é a sua identidade. Isso é quem você é. E o que está acontecendo na sua vida não é aquilo que você é. Talvez seja reflexo daquilo que você plantou um pouco no passado. Mas isso não é referência daquilo que você é. O que você está passando não é o que você é. Você pegou? E ser resiliente é a capacidade de ressignificar isso. Você precisa ressignificar isso. Não, eu não sou a minha circunstância. Eu não sou definitivamente aquilo que eu estou passando. O que eu estou passando é simplesmente um momento, é simplesmente um tijolinho para construir um castelo na minha vida. E é isso que Deus quer para mim, quer para você. Que nós sejamos resilientes.
com a direção que ele deu para mim e para você. Ele colocou um propósito no seu coração. Para isso, você precisa ser resiliente, certo? Vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto, porque no 6 diz assim: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Reino sacerdotal. Em Hebreus, o autor de Hebreus fala a mesma coisa, que nós somos um reino sacerdotal. Quando Deus chamou Moisés, nesse momento ali no monte, para levar o povo até o monte, porque Deus queria falar com o povo, Deus queria fazer com que o povo fosse um reino sacerdotal, ou seja, o reino dele fosse feito de sacerdotes. Julian, eu cheguei agora, eu não sei o que significa um sacerdote, eu não sei o que você está falando. Tá, vamos lá. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que podia chegar no templo. Deus criou um templo, certo? E lá dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. O sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para expergir o pecado do povo. E os sacerdotes tinham acesso ao santo lugar, que era um lugar que antecipava ao Santo dos Santos. Deus queria que o povo fosse um povo formado de sacerdotes. Por quê? Porque era um povo que tinha a capacidade de se achegar a ele. Então Deus pediu para que o povo se consagrasse, certo? Deus queria que eu e você, desde o início, fôssemos constituídos de sacerdote. Você pode colocar aí no comentário: eu sou sacerdote do Senhor. Eu sou sacerdote. Por que sacerdote, Juliana? Porque você tem governo, Deus te deu o poder de governar, Deus te deu o poder de acesso. A Bíblia diz que através do Filho, através do amor do Filho, ele nos deu acesso ao Pai. Através do amor do Filho, Deus nos deu acesso ao Pai. Ele nos constituiu como sacerdotes. Governo e acesso. Sacerdote significa ter governo e ter acesso. Governar em quê? Primeiramente sobre a sua vida. Você quer governar sobre a vida do seu parceiro. E você fica muito nervosa, ou você, homem, fica muito nervoso porque você quer governar sobre a vida dele. Aí, então você chega para o pastor da sua igreja e fala assim: pastor, ora pelo meu marido. Tem isso e isso que não está acontecendo, a vida dele está travada, ele é assim, ele é assado. Mas, na verdade, você não consegue ser sacerdote da sua própria vida. Você não consegue governar a sua própria vida. E você está pedindo para terceiros, não estou aqui substituindo o pastor, mas o que Deus te deu como identidade foi um acesso. E você está pegando o acesso que ele te deu, você está transportando esse acesso para uma outra pessoa, certo? Para que essa outra pessoa tenha acesso a Deus por você, para mudar a vida do seu parceiro. Não foi isso que Deus falou, é antibíblico isso. Isso é antibíblico. A vontade de Deus sempre foi, desde o início, que eu e você fôssemos sacerdotes e governantes. Governantes da nossa própria vida, para de dar o acesso a outra pessoa. Você, como filho, como sacerdote, tem acesso ao trono do Pai. Para quê? Para mudar a vida do seu esposo? Para mudar a vida da sua esposa? Não. Não, não, não. Para mudar a sua vida. Para governar sobre a sua vida. Então foi isso que Deus falou para Moisés. Moisés, esse é meu plano. O meu plano é constituir o povo. O meu reino vai ser constituído de sacerdotes, pessoas que saberão governar e terão acesso. Governo e acesso. Para você ter governo e para você ter acesso, você precisa ser diligente e resiliente. Diligente e resiliente. Diligente, o que é diligência? Ouvir com atenção e obedecer. Deus deu uma ordem para o povo.
Vai até um monte, porque eu quero falar para vocês. Se consagre. Resiliente, a capacidade de ressignificar aquele momento. Quando o povo chega ao pé do monte, olha aqui no, olha aqui no 18. Olha o que aconteceu no 18. Quando o povo chega lá nesse local onde Deus reservou, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Deus desceu em fogo no monte. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. Aqui eu quero fazer uma analogia do monte com a minha e a sua vida. Quando Deus desce com o fogo dele, o monte treme, gente. Quem é o monte? O monte é barro. Quem é barro? Eu e você. Quando Deus desce com o fogo dele, o barro treme. Nós somos feitos de barro. Essa casa aqui é feita de barro. Quando Deus desce em forma de fogo, o barro treme. Só que deixa eu te contar algo que talvez não te contaram e a sua vida está vivendo numa ilusão e ela não muda porque você não consegue destravar, não consegue ter diligência, não consegue ter resiliência. O fogo é muito forte que eu vou te falar. Anota isso. O fogo de Deus, por si só, não muda você. Uau! O fogo de Deus não muda você. O fogo de Deus não me muda. Que Deus falou para Moisés? Que o povo precisava ter? O povo precisava ser diligente. Ele precisava ouvir diligentemente. O fogo de Deus por si só não muda você. Ele faz você estremecer, mas ele não muda você. Desculpa, gente, se alguém te enganou dizendo que você precisa somente do fogo de Deus. Ele não muda você. Deus deu uma ordem para o povo. Seja diligente. Seja diligente. Escute diligentemente. Por quê? O fogo de Deus te atrai. É por isso que você vai a lugares pentecostais para ouvir profecias, para ouvir a palavra de Deus, para que a carne estremeça e você saia de lá com as suas emoções abaladas. Mas, na verdade, existe uma palavrinha dentro de você que na segunda-feira de manhã, você foi ao domingo à tarde na igreja. Tudo isso aconteceu um reboliço, a sua vida está estremecida, as suas emoções estão abaladas porque o Senhor falou contigo em forma de fogo. Mas na segunda-feira de manhã existe uma palavra que te bloqueia e não deixa você mudar e tomar a atitude correta. O nome dessa palavra se chama ego. O seu ego não te deixa mudar. Porque você está achando que o outro tem que mudar, porque você acabou de ouvir a voz de Deus no domingo. Você acabou de sentir a presença de Deus no domingo, e porque você sentiu um pouquinho da presença de Deus, você já é um pouco mais santo do que aquela pessoa que você acha que precisa mudar. E esse gap, essa diferença entre você sentir um pouquinho da presença de Deus e se achar um pouquinho mais santo, e achar que a outra pessoa precisa mudar e não você, se chama ego. Só aí você já perdeu a sua diligência. E a sua vida está andando em ciclo. E você não muda, meu amigo. Ou minha amiga. Não queira mudar outra pessoa quando o fogo de Deus desce. Não faça isso. Não queira mudar o outro quando o fogo de Deus desce. Deus, ele te constituiu como sacerdote, acesso e governante. Governo da sua própria vida. Para você ser sacerdote, você precisa ser treinado. Julian, Jesus já morreu na cruz do Calvário. Eu já tenho acesso. Tem. Por que você não acessa? Por que você fica passando o acesso para outras pessoas? Eu oro por você. O que eu mais recebo são pessoas pedindo para orar por elas. E não tem problema nenhum. Eu oro pelas pessoas com todo o amor no meu coração e vou continuar orando. O que eu quero fazer com você hoje é que você saiba quem você é. E você faça isso por você mesmo. Porque isso foi a ordem de Deus.
Deus pediu para que o povo se achegasse ao monte, para que Deus ensinasse ao povo a ter acesso como Moisés tinha. E não para que o povo pedisse para que Moisés falasse com Deus. Deus quer que você fale com ele. Não que o seu pastor fale com Deus para você. Ou você aprende a governar isso hoje para mudar a sua vida, ou você vai continuar vivendo em ciclo. Juliana, eu vou parar de pedir para você orar. Não, meu querido, eu posso continuar orando por você. Eu estou te ensinando a ter acesso. Se você não pedir para eu orar por você, mas que você aprendeu a ter acesso, que você vá lá, que você feche a porta do seu quarto, que você vai bater um papo com Deus, vai. Seja desprendido, vai. Juliana, é sobre a minha vida financeira, vai. Fale com ele, é ele que te deu acesso e governo. Pai, nesse momento eu quero jejuar para mudar a minha vida. Eu estou fazendo coisa de errado que eu não consigo mudar. O meu olhar, ele é um olhar maldoso. Eu não consigo mudar. Então eu quero jejuar para matar minha carne porque eu quero mudar. Resiliente. Capacidade de ressignificar. Quando você jejua, para de jejuar pelos outros. Jejue primeiro por você. Seja resiliente na sua vida. Resiliente na sua vida. Eu quero muito que você prospere na vida financeira. Muito que você prospere na vida financeira. Por quê? Porque 90% das emoções abaladas vêm do financeiro. Vou repetir isso. Eu quero muito que você prospere no financeiro. E não é porque prospere no financeiro, porque prosperidade não significa somente financeiramente. Prosperidade é um todo. Tem muita gente que é rico e não é próspero, entende? Tem muita gente que tem o suficiente e é totalmente próspero. Eu quero muito que você prospere na vida financeira, mas com o entendimento do reino que você faz parte. Deus te constituiu como sacerdote, governante da sua própria vida e ter acesso ao reino. Quando você entende que você é parte do reino de Deus, as finanças dele, as finanças que vêm sobre a sua vida para administrar, são usadas em prol do reino de Deus. 90% das emoções abaladas e pessoas que saem da igreja com as emoções abaladas é por causa do financeiro. Foi porque ela foi buscar a Deus acesso para ganhar dinheiro e não para administrar esse recurso em prol do reino. Você pegou a diferença? Gente, se você entende isso, por favor, entenda isso. O ciclo do infinito, da prosperidade infinita, está em investir em pessoas. É por isso que Deus me deu um olho, me deu 2 olhos, não para olhar para mim mesmo. Os meus olhos estão em direção a vocês. Eu estou olhando para vocês. Você está olhando para o seu irmão. Por quê? Porque Deus te deu a capacidade de investir nele. Para isso, você precisa mudar você. Você muda você para investir nele. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, foi para que você investisse no seu próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Mude você. Seja resiliente com você mesmo. E então invista no outro. Para que você não torne isso um ego, um egoísmo. É por isso que muita gente não consegue administrar recursos. Por quê? Porque não sabe para que serve o recurso que chegou na sua mão. Talvez, para muita gente aqui, falar de 1 milhão assusta. Sabe por quê? Porque na sua cabeça, crente não pode falar de dinheiro. Cristão não pode falar de dinheiro. E é por isso que você não prospera, porque você não entendeu sobre o recurso que chega na sua mão, sobre o que você precisa fazer com esse recurso. Juliana, então administrar esse recurso é pegar esse recurso todinho e dar na igreja e dar para o pastor para ele administrar? Não, você é sacerdote. Deus, ele decidiu te direcionar. Ele decidiu dar a sabedoria dele para você e para mim, para que nós venhamos administrar o recurso dele. Multiplicar talentos, multiplicar recursos em prol do reino de Deus, para que o reino se expanda.
Quantas famílias estão precisando de você? Do seu conhecimento, da sua capacidade cognitiva, dos seus recursos? Quantas famílias estão precisando de você? Quantas pessoas você falou que ia ajudar e não ajudou? Isso é o reino, gente. O reino de Deus não é somente eu chegar para você e falar assim: eu vou orar por você e Deus vai mudar a sua vida. Mas na verdade você continua passando fome. Você pegou? O reino de Deus é um conjunto, gente. Essa semana eu ouvi um pastor muito renomado. Agora tá uma super onda de pastores um pouco mais reformados falarem contra o neopentecostalismo, né? Contra o neopentecostal ou contra o pentecostal. Mas ele falou algo muito interessante que é muita verdade. Que muitos pastores estão falando, nós estamos vivendo uma onda de avivamento no Brasil, onde o fogo de Deus desce e as pessoas estão sendo abaladas, as pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Amém. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que as pessoas estão sendo tocadas e você que está aí, que tem me acompanhado, sabe o quanto que eu tenho falado sobre o poder de Deus e vou continuar falando. Mas avivamento é mudança de vida e ele está certo. Quando ele falou, se tivesse um real avivamento, a vida das pessoas estariam sendo mudadas. Mudadas de que forma? Caráter. A igreja de Deus, é o sacerdote, são os sacerdotes do Senhor, ajudando famílias, ajudando as viúvas, ajudando os órfãos. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o administrar recursos. Governe a sua vida, gente. Diligência e resiliência. Não permita que o ego bloqueie a sua vida mais. Quando você ouvir alguém te dar uma instrução com sabedoria que vai te levar a algum lugar, escute, anote e seja resiliente. Quando você escuta, anota, você está sendo diligente. Quando você pega aquele conhecimento, você joga em transformação para a sua vida e começa a tomar uma atitude, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer, é isso que eu estou errando. Eu estou sendo grosso com a minha esposa. Eu falei grosso com ela e não é esse caminho. Ser grosso com ela não vai mudar nada no meu casamento. Então, realmente, eu preciso ser um pouco mais amigo. Eu preciso entender o momento dela. Eu preciso ajudar ela dentro de casa. Então, estou sendo resiliente. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Quando você pega a palavra de Deus, quando você pega a vontade de Deus e você ressignifica isso como transformação da sua vida, isso é metanoia, gente. Metanoia é mudança de curso. Não é mudança simplesmente de mentalidade. É mudar o curso da sua vida. Ó, a Regina falou aqui, que é minha mãe, falou aqui, ó, sem transformação não existe avivamento. O avivamento é de dentro para fora. É sobre isso. É sobre isso. Que vivamos o verdadeiro avivamento, mas ele é de dentro para fora. Quando o fogo de Deus chacoalha o barro, a partir de então, precisamos ser resilientes. Precisamos tomar um caminho de metanoia. Você pegou? Resiliente e diligente. Não esquece essas duas palavras. Escute com atenção. Ressignifique o seu momento. O pneu do carro estourou. Só estoura pneu de carro quem tem carro. Só estoura pneu do carro quem tem carro, gente. Eu já ressignifiquei. Eu trabalho com venda. Venda foi cancelada. Só tem venda cancelada quem vende. Já ressignifiquei. Bola para frente, levanta a cabeça, vamos de novo. A minha empresa faliu. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que empresa não fale. O que fale é CPF. CNPJ não fale, o que fale é CPF. Faliu porque você não foi resiliente o suficiente, não pegou um caminho de metanoia. Sabe como é que você reme o tempo? Sabe o que é remir o tempo?
É você ir até, olha só a chave que eu vou te dar aqui. Remir o tempo é ir à frente do seu tempo. Ir lá na frente do seu tempo, buscar o conhecimento, voltar para onde você está no tempo presente e colocar isso que você aprendeu em prática. Como que você faz isso? Como que você reme o tempo? Você quer aumentar a produtividade da sua empresa, mas você não sabe como você faz isso. Então você vai lá no mentor, que tem uma empresa semelhante à sua, pega uma mentoria com ele, investe em conhecimento, investe para transformar esse conhecimento em sabedoria. Volta para sua empresa, coloca em prática, ressignifica, seja resiliente, ou seja, todo aquele processo que não estava deixando a sua empresa prosperar, você começa a mudar o ciclo dela e começar tudo de novo. Então você vai transformar aquele conhecimento em sabedoria. O que você fez? Em vez de você ficar tomando pancada até chegar naquele tempo, você foi lá na frente do tempo, pegou o conhecimento com quem já tinha. Em vez de tomar essa pancada todinha até pegar o conhecimento, você já foi lá na frente, pegou o conhecimento com um mentor, voltou para o tempo presente, colocou em prática e transformou esse conhecimento em sabedoria. Você remiu o tempo. Remiu o tempo. Juliana, minha igreja não cresce. Por que a sua igreja não cresce? Por quê? Está faltando talvez um pouquinho de humildade para olhar para uma igreja que tenha praticamente a mesma característica da sua, fazer uma união, fazer uma mentoria com um pastor que tem mais ou menos a característica da sua igreja, pega esse conhecimento que ele já tomou pancada há muito tempo, vai lá na frente do tempo, pega o conhecimento com ele, volta no tempo presente, coloca em prática, seja resiliente, começa a colocar em prática, começa a escrever tudo aquilo que não estava dando certo e o que deu certo na vida daquele pastor lá na frente. Coloca em prática, transforme o conhecimento em sabedoria e ela vai crescer. Poxa, a minha igreja, ela é a igreja do fogo, e aí nós damos liberdade ao Espírito Santo, e as pessoas saem daqui com as suas vidas transformadas no momento do culto, mas a igreja não cresce. Está faltando resiliência. Está faltando diligência e resiliência. O meu casamento não muda. O meu casamento não muda. Qual é o casal que é referência para você? Mulheres, qual é a esposa que é referência para você? O que ela faz? Se achegue a ela. É uma pessoa que ela é muito distante, compre uma mentoria dela. Para com essa mentalidade de que você comprar mentoria, eu vou comprar mentoria e a pessoa vai ser meu coach. E daí? Você quer mudar ou você não quer mudar? Você quer transformar ou você não quer transformar? Se você quiser ir tomando pancada para que essas pancadas se transformem em sabedoria, tudo bem. Mas você tem um caminho da resiliência. Você tem o caminho da resiliência. Você tem o caminho de remir o tempo. Vá à frente do seu tempo. Compre uma mentoria. Pegue uma instrução. Se é seu amigo, vai lá. Pede a ele conhecimento. O conhecimento que ele tem. Como que ele chegou naquele resultado. O problema é que vocês têm pedido ajuda a pessoas que não têm resultado. Porque são amiguinhos. Sabe por quê? Porque o amiguinho que está do seu lado, mas não tem resultado, ele vai dar tapinha nas suas costas e vai dizer que está tudo bem. Ego. É isso que está te travando. Para com medo, gente. Para de medo de tomar esporro, gente. Para com esse medo, gente, de pessoas apertarem vocês. Para com esse medo. Quanto mais você é apertado, mais você cresce. O fogo de Deus estremeceu o monte e o monte fumegava. Eram trovões. Sabe o que aconteceu? O fogo dá medo. O verdadeiro fogo de Deus dá medo. E o povo chegou para Moisés e falou assim: Moisés, não dá não, cara, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Quando você é apertado, Deus está colocando pessoas no seu caminho para te apertar. E quando você é apertado, você tem medo. Sabe por quê?
Porque o ego não quer perder a posição dele. O ego é uma pessoa. E essa pessoa dentro de você não quer perder a posição dela. E aí, quando você é apertado, você tem medo. Igualzinho o povo que estava na beira do monte. Quando você tem medo, você pede para que outra pessoa tenha acesso por você, sendo que Deus já te deu acesso. Ele já te constituiu como sacerdote. Diligência, resiliência, metanoia. Eu escuto comentários, gente, de pessoas aqui, pessoas do Brasil, que falam assim para mim: caramba, Juliana, você cresceu bastante. Eu não tô sendo altivo, eu tô sendo realista. Você foi para os Estados Unidos, você cresceu bastante. Foi os Estados Unidos? Também, também. Porque o ambiente muda tudo. Mas principalmente porque eu aprendi uma chave. E a chave é remir o tempo. A chave é remir o tempo. Quando você aprende a remir o tempo, você começa a modelar uma pessoa, adquire conhecimento de pessoas que já adquiriram diligência, resiliência e metanoia. Ó, a Gina colocou assim: se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, ficará fácil seguir esse processo. Foi tudo que Deus sempre quis. Foi tudo que Deus sempre quis. Desde o início, o plano do Senhor sempre foi esse. Aí Jesus veio, Jesus nos mostrou o Pai, certo? Jesus, olha o que Jesus falou: é necessário que eu vá para que venha um outro consolador. Esse um outro, que é o Espírito Santo, ele habita em nós. Tudo que Deus planejou lá atrás com Moisés, para que o povo tivesse acesso direto, o Espírito Santo habita em nós e nos deu acesso. Juliana, onde é o acesso ao reino? Aqui, ó. Dentro de mim, dentro de você. E o acesso se chama Espírito Santo. Ore e fala assim: Espírito Santo, meu amigo, me guie em toda a verdade. Me guie em toda a verdade. Gente, quer ver uma característica muito forte da identidade? Juliana, eu não sei se eu tenho uma identidade formada. Quando você escuta muitas vozes e está sem propósito de vida, você vai pegando diversas direções, você não sabe para onde atirar ainda, certo? A sua identidade ainda está sendo formada. Quando você tem certeza da sua identidade, o seu propósito ele começa a ser estabelecido. Então, as muitas vozes do mundo, elas começam a sair porque você já tem uma direção. E identidade corresponde a essa direção. Como assim, Juliano? Você está falando grego? Pode muita gente falar o que quiser, você sabe qual o caminho que você vai tomar, meu amigo. Os outros podem falar o que quiser sobre você, você sabe o caminho que você vai tomar. É erguer a cabeça e eu vou nesse caminho aqui, meu irmão. Então pode me dar pancada, pode me criticar, podem falar o que for, pode vir hate. Eu sei quem eu sou e eu não vou parar. Isso é identidade formada. Você está seguindo esse caminho? Ou muitas vozes estão embaralhando o teu caminho? O que o Espírito Santo faz? Que é o paracleto, é o ajudador. Ele faz com você. Ele te guia em toda a verdade. A primeira coisa, gente, que o Espírito Santo vai te guiar de acordo com a palavra, enquanto você lê a palavra, o Espírito Santo vai te guiar. A primeira coisa que ele vai te guiar é na formação da sua identidade, como filho de Deus e sacerdote. Se você está indo num lugar onde esse lugar ele é pentecostal e o fogo de Deus está estremecendo a sua carne, mas quando você sai desse lugar, você ainda escuta muitas vozes e você não tem um caminho, você não tem uma direção, você está andando em ciclo somente com a carne sendo chacoalhada e as suas emoções chacoalhadas, mas a sua identidade não está sendo formada. A sua identidade não foi formada. Não foi formada. Você está buscando que outras pessoas tenham acesso por você. Gente, quando nós temos acesso ao reino, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, nos transformamos em sacerdotes.
nos transformamos em sacerdotes. Sacerdote significa acesso e governo. Acesso e governo. Tome governo sobre a sua vida. Tome o governo sobre a sua vida. Seja o que Deus falou que você é. O que Deus falou que eu sou, Juliano? Sacerdote. Sacerdote significa acesso e governo. Amém? Fica com Deus. Ótima semana pra gente. Ótima semana para vocês. Que essa palavra seja um destravar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está aqui no YouTube e chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos ajuda a chegar a 1000 inscritos. Nos ajuda a compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação para a vida das pessoas. Você que não me conhece, eu sou Júlia Matos, certo? Esse é o canal O Mundo de Alguém. Por quê? Porque esse pode ser o seu mundo, esse pode ser o meu mundo, esse pode ser o mundo de alguém. O mundo de alguém que quer transformar a sua própria vida, que quer aprender a governar. Então, vem comigo, faça parte dessa comunidade, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui qualquer coisa que você quiser comentar sobre diligência, sobre resiliência, sobre metanoia e vamos transformar esse mundo em nome de Jesus. Amém.